Fala turma, bom dia. Hoje é dia 17 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. São 10 e pouca da manhã e eu tinha combinado já com as 4 pessoas que fiquei devendo de fazer essas marcações para o pregão de hoje. Tem gente que vai operar, tem gente que não vai operar, tem gente que está achando que não vai operar porque não vai ter liquidez. Eu particularmente acho essa questão imprevisível. Já vi dias que o mercado tinha tudo para ter sido extremamente travado e foi muito volátil, exatamente pela falta de liquidez, porque pela falta de escora de lote, uma mínima agressão de um player já consegue causar um deslocamento de preço gigantesco, da mesma forma como tiveram dias que ele tinha tudo para estar acumulado, consolidado e correu muito, como tinha dias que era para correr muito e ficou consolidado, enfim, imprevisível. Então o que a gente vai fazer aqui, independente de se operar, se vai operar, se não vai operar, a gente vai fazer um estudo de marcação gráfica para vocês desenvolverem cada vez mais essa interpretação do encaixe dos fractais. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar só a minha tela do laptop mesmo, porque é o que a maioria de todos vocês usam, nem todo, até porque tem gente que precisa de flexibilidade, mobilidade, e nem todo mundo está com monitor auxiliar. Então a gente vai fazer as marcações com uma ferramenta de texto do Tride, que também tem muita gente que não conhece, que ajuda muito para você indicar, você lembrar de onde é que está vindo aquele ponto e você poder mensurar qual é a intensidade da acumulação que aquele ponto pode causar. Então, ó, botei o botão direito do mouse, mas apaguei todos os objetos, o gráfico está todo limpo. E aí eu vou marcar esse primeiro ponto, que vai ser esse 21,5, 321,5. E aí o que eu vou fazer? Se eu fizer a caixinha de texto para colocar aqui, que isso é um topo anterior do mensal, eu não vou visualizar isso nos 5 minutos. Então eu vou para os 5 minutos, coloco o botão direito, vou aqui em novo objeto, uso a ferramenta de texto e vou escrever aqui, ó, que esse ponto é um topo anterior no mensal. Tá aqui a observação. Vou fazer a mesma coisa agora no próximo ponto. Eu vou marcar aqui, ó, o fechamento do mês passado, já que a gente está trabalhando no mês de outubro, mês de fevereiro, a gente está se mantendo acumulado entre o topo anterior e o fechamento do mês passado, o que significa dizer que desse 65,5 para cima, o mercado entraria na tendência principal dele, que isso talvez só aconteça no mês de março. Então a gente tem aqui esse 65,5, eu posso escrever uma observação dizendo que se o mercado ganhar esse 65,5, ele entra dentro da tendência principal dele de alta, e aí, se não. E aí, vou colocar aqui, ó, a observação do 5 minutos, vou colocar botão direito, novo objeto, texto, e vou colocar aqui, ó, fechamento janeiro, só para me lembrar que daqui para cima ele entra dentro da tendência dele principal de alta. Então, ó, é uma zona que ele até rompe, né? Até porque aqui a gente tá falando em janeiro ainda, então fechamento do mês de janeiro tá por aqui, ó, pelo final do pregão de 29 de janeiro, mais ou menos. E aí, o que a gente tem? Que desde o mês que fevereiro começou, a gente teve uma visita aqui por cima desse fechamento, mas o preço não se manteve. E ele até visitou, ó, o topo anterior também do mensal, no caso, mês de dezembro, né? Abertura do mês de dezembro, mas também não está conseguindo trabalhar aí por baixo. Então, mensal pra gente, as referências estão feitas aí. A gente vai marcar agora semanal. O que a gente tem aqui no semanal? Uma baita de uma congestão. A gente dá 3 semanas sem conseguir sair desse range. Percebam que tem uma levíssima variação do preço, porque no semanal o ponto seria o 17,5, o suporte, né? E a resistência seria o 475. Então eu vou colocar aqui, ó, 475. Vou lá para os 5 minutos também e vou escrever que esse 475, deixa eu trazer essa marcação de janeiro para cá. Aqui eu vou colocar o novo objeto, texto. Vou colocar aqui, ó, resistência semanal. Acima entraria em super tendência de alta, que seria a tendência principal do semanal, certo? Deixa eu trazer
essa marcação aqui para cá. Mas lembrando que é assim, quando a gente olha aqui para o semanal, a gente percebe que todas essas semanas estão acumuladas dentro dessa barra e que até que aconteça um fenômeno gráfico que a gente já bem conhece, né? Ele vai estar ou congestionado ou daqui para cima vai estar dando continuidade, aí ele vai ter novas zonas de obstáculos também que a gente já conhece, né? Ou somente um determinado fechamento daria essa condição como resolvida. Então, aquele ponto de pressão, no mais a gente tem o 17,5 também. Então, ó, 317,5. Aí eu posso até colocar aqui, ó, dizendo que esse ponto seria a coroa de alta do semanal. Posso colocar aqui também Ctrl C, Ctrl V. Coloco que esse ponto aqui, ó, é a coroa de alta do semanal. É só pra eu me orientar em relação ao contexto, tá? A essa altura eu olho assim os 5 minutos, eu vou olhar os 60 minutos e vou começar a ter referência do que está acontecendo. Olha a congestão que o mercado está fazendo, né? Tá para vir aí um movimento extremamente direcional, porque ele está fazendo topos ascendentes, fundos ascendentes, vai chegar uma hora que ele vai precisar caminhar para algum dos dois lados. Quando a gente vem para o diário, a gente percebe que a congestão que a gente vê no mensal e no semanal, no diário está menor ainda. Então, a gente vê aqui, ó, uma abertura e um fechamento nesse 66 com 56,5. Posso marcar aqui, ó, 366 com 356,5. E aí a gente tem aqui também esse fechamento no 430. 430. Quando a gente vem aqui para os 5 minutos, eu vou dizer que esse 430, eu vou dar um Ctrl C, Ctrl V, vou trazer para cá, ó, e vou dizer que aqui é a resistência, coroa alta diário. Só para eu não saber de onde eu estou tirando esse ponto e respeitar a intensidade dele, certo? Desses dois pontos aqui, ó, vou fazer o seguinte, de novo, Ctrl C, Ctrl V de novo para puxar esse ponto para cá, e aqui eu vou escrever que esse ponto vou colocar assim, ó, vou colocar S1 diário, vou trazer para cá, e aqui eu vou colocar S2 diário, vou colocar aqui assim também. Pronto, então quando a gente olha aqui para o diário, ó, a gente tem essa zona aqui forte, de suporte, e aqui em cima, a origem que a gente tem tá lá pra cima, tem uma origemzinha aqui embaixo, mas que já não foi respeitada aqui. Aí deixa o próximo ponto ser esse daqui, que é um ponto que já tá marcado em tempos maiores aqui em cima, então não precisa a gente marcar de novo. Então, a mensal, semanal e diário já tá bem contextualizado. A gente vai agora para os 60 minutos. Então, a gente vê aqui, ó, pontos de resistência do semanal já começam a aparecer bem marcadinhos no horário. Pontos do diário também, ó, importantes aqui, pontos históricos, né? Então, agora, quando a gente vem para os 60 minutos, o que que a gente tem? Eu vou acrescentar esse 80,5, e aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar esse 80,5 já um pouquinho mais grosso, para eu me lembrar que é um ponto do horário e que é um ponto que ele é fresco, ele é um ponto que está muito dentro da memória recente do mercado, porque diz respeito a essa congestão que a gente está mexendo aqui, ó. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou interpretar esse 67 como consequência desse 66. Mas aí, o que é que acontece? Se eu marco muito, eu crio muita referência de linha, acabo sem vamos dizer assim, sem limpeza de raciocínio em relação ao planejamento. Mas o que é importante você saber aqui? Que se você marca o 67 e traz para, como eu gosto de me referir, né, o inimigo mais próximo, talvez seja o 66 que o mercado queira respeitar, e aí a compra ideal, vamos dizer assim, né, não vai mudar tanta coisa, porque vai estar 67 para 66 é um ponto de diferença. Então, se você vai comprar 67,5 ou 66,5, às vezes, por causa de um ponto, você deixa de conseguir ser extremamente assertivo dentro de uma entrada, porque foi o ponto anterior que causou o respeito daquela movimentação.
Então, qual é o ponto que eu vou acrescentar aqui? Vou acrescentar esse 46,5, 46,5. Vou colocar ele mais grosso também por ser um ponto do diário. Esse 17,5 eu vou aproximar ele um pouquinho para o 18. Já está indicado aí como coroa de alta do semanal, mas mesmo assim eu vou engrossar um pouquinho a linha também para me lembrar que ele também está relativamente bem dentro da memória recente do mercado no horário. Vou acrescentar esse 34,5 aqui, que pra gente é um pontaço, 34,5 com a espessura de 2 centímetros, a espessura 2, né, para ficar mais grosso e eu me lembrar que aqui é horário. Deixa eu ver o que mais dá pra gente marcar aqui. A gente tem essa abertura no 405. Vou botar ele também mais grosso porque tá recente. Esse 66 vou trazer para o 67, mas vou me esforçar muito para me lembrar que tem um pontaço logo aí embaixo no 66. O que mais a gente tem para marcar aqui? 19,5, que seria esse topo aqui. Percebam a sequência de topos descendentes e uma sequência também aqui, ó, de fundos ascendentes. Então vai chegar uma hora que ele vai querer dar um pipoco para algum lado. Essa resistência aí do diário no 430, pode ser que ele impeça o mercado de chegar nesse fechamento aqui, ó, do 432? Pode. Então eu vou manter as duas marcações, sabendo que o ideal é você não brigar com a mais próxima. Então eu vou colocar aqui, ó, esse ponto dessa resistência aqui. Deixa eu ver se eu consigo ampliar para puxar somente o texto e trazer o texto para cá. Resistência da coroa do diário. Pronto. Então, assim, podendo escolher um alvo, ao invés de colocar 31,5, eu colocaria 29,5, porque eu aumento a probabilidade de conseguir fazer a entrega. Pronto. Gráfico marcado, contexto entendido, acumulação lida, uma baita de uma congestão aí. O que a gente tem para fazer? Quando a gente olha para o diário, a gente vê que ele fez aqui, ó, uma sequência de 4 topos descendentes, né? Teve falha de topo aqui também, né? O mercado cada vez mais congestionando, sem ter força para subir. Da mesma forma como ele também está visitando uma região que claramente, toda vez que ele passeia aqui, ele é empurrado para cima, para cima, para cima, para cima. Então, a coisa mais libertadora que a gente tem para fazer aqui, para entender aqui, é que não tem como a gente querer filar, por exemplo, uma média móvel e entender que é certo que a tendência do dia vai ser X. O que a gente pode fazer aqui é, olhando pelo gráfico horário, a gente fazer planejamentos de entradas. Por exemplo, a gente tem aqui o fechamento do pregão passado no 373. Então esse ponto aqui, não só colocar um pouquinho mais grosso, mas de repente dá para colocar ele numa outra cor, só para você visualizar melhor qual vai ser o gap do dia. A abertura do dia de hoje ao meio-dia, ele vai ser um preço inferior ou superior ao fechamento do último pregão. Então você vai ter que visualizar se ele vai fazer um fenômeno gráfico. Se ele vai fazer, por exemplo, uma abertura acima do 80,5 e aí, consequentemente, esse 80,5 seria promovido a suporte e daria uma compra no 81. Aí o que você vai planejar? Qual vai ser o risco que você vai assumir em função desse ponto e quantos pontos você vai pegar daquela movimentação se aquela entrada no 81 acontecer dentro do planejamento de risco que você fez. Então, sequência de acumulação de topo descendente com fundo ascendente dá a ideia de que a qualquer momento o mercado vai precisar fazer o que graficamente a gente estuda como o mastro de uma bandeira, né? Qualquer livro de análise técnica vai falar que depois de uma sequência de acumulação vai vir a expansão da movimentação, mas claramente vai ser porque ele vai precisar estourar para algum dos dois lados. Ele não está conseguindo nem renovar topo, nem renovar fundo. No mensal, ele vai precisar ou ganhar a abertura do mês de janeiro ou perder o topo anterior do mês de dezembro. E o que resta a gente vai fazer é acumular, é operar o padrão, a frequência de força que ele mostrar pra gente dentro daquela movimentação do pregão.
Então, daria, se fosse um gap de alta aqui, por exemplo, daria uma compra no 81, dava para pegar essa movimentação aqui, ou essa movimentação aqui, ou essa movimentação aqui, ou ainda, ó, tentar operar esse 47,5 com esse 51,5, que é um pontaço. Essa região aqui pode ser que dê também excelentes vendas, a não ser que o mercado faça um fechamento aí acima disso. Então, 47,5. O importante é você saber o que é que desconfigura a leitura, a expectativa que você tem para aquele determinado ponto. Marcaria grosso também, tá? Isso aqui, faria desse tipo assim, faria assim, alguma coisa desse tipo. Marcaria aqui também esse 23 como região de venda. Aí a essa altura eu toparia, até por estarem muito próximos, tá? Eu operaria tranquilamente esse 23 junto com esse 19,5. Por exemplo, eu faria vendas no 19 e faria vendas no 22,5, tranquilamente. Dependendo da intensidade da força que ele viesse aqui, ou ele cairia aqui logo para baixo, daria minha venda. E eu tomaria cuidado com esse 405, que viraria um ponto de pullback, antes dele querer retomar, de repente, essa expansão. E eu poder encurtar melhor meu risco em função de novas resistências. Mas se eu conseguisse fazer uma compra nessa região aqui, eu iria observar como é que ele faria essa pernada desse tipo aqui, ó, para ver se ele ganharia força para testar esse 47,5 de novo. Por quê? Porque a essa altura eu estaria observando a desaceleração que esses pontos aqui causariam, ó, de longe. Então é confortável você observar se essa desaceleração da alta acontece em resistências. Claro que a desaceleração da alta vai acontecer, é muito esperado. Lembrando sempre que ela pode também não acontecer, mas a desaceleração de uma tendência não significa necessariamente a aceleração da tendência contrária. Não é porque você viu a alta desacelerar que você vai sair de uma compra. Eu posso até decidir entrar numa venda se eu não tiver comprada, mas não é uma coisa desacelerar a alta e outra coisa, se você quiser, vamos lá, vamos construir esse pensamento direitinho aqui. Tô comprada nessa região, tô querendo pegar uma movimentação até aqui. Eu imagino que vai ser muito fácil para o mercado ganhar esse 405. Não é porque é uma resistência. Então, essa alta que eu tô querendo pegar daqui para cá, eu tenho que saber que é muito provável que ela no mínimo desacelere aqui. Mas se eu tô comprada aqui, eu posso observar como é que o mercado se comporta nessa movimentação, porque por mais que ela desacelere, pode ser que depois de uma congestão ele continue. E aí ele vai para o próximo ponto, vai para o próximo ponto, vai para o próximo ponto. Então, a depender de como seja esse comportamento dele, principalmente nos tempos intermediários, né, em 15 minutos, em 30 minutos, muitas vezes ele só faz uma congestão dentro da própria coroa de um tempo intermediário e só segue a movimentação. Então, por que eu estou frisando isso? Para fazer seu gerenciamento de risco fechar, a coisa mais importante é que a perda que você admita que aconteça dentro de uma entrada de uma operação seja sempre menor do que o ganho que você consegue tirar daquela operação quando você acerta a entrada. Qual é o erro mais comum? É você fazer um gerenciamento de risco apertadíssimo, porque só aceita perder pouco, e quando você acerta a entrada, você sai prematuramente. Então acaba que ou empata, ou fica um pouquinho menor, ou fica um pouquinho maior, e quando você tira os custos, a coisa muitas vezes nem faz tanto sentido assim. Então, o desafio tem que ser você conseguir acertar uma entrada e conhecer as razões técnicas certas para você conseguir continuar fazendo parte daquela determinada movimentação. Então, da mesma forma como a gente cogitou, né, a possibilidade do mercado abrir nessa região, a gente fazer uma compra aqui, quem sabe até uma compra na região do fechamento e de repente, dependendo da frequência de força, pegar uma expansão dessa forma, atenta nesse ponto, nesse ponto, nesse ponto, a gente também pode fazer, por exemplo, vendas nessa região do 66,5 para buscar uma pernada do 66,5 para o 47, por exemplo, pode ser. Pode ser também que a abertura aconteça na zona de inércia e a gente faça uma compra na região do 47 para olhar de longe para ver se ele faz essa pernada aí para o tal do 47 também, pode ser. O que vai acontecer? A gente vai ter que observar a desaceleração dele no 67, a desaceleração dele no 80,5. Mas depois dessa desaceleração, o que vai acontecer? Vai ter uma aceleração da baixa? Se tiver uma aceleração da baixa confrontada
com a aceleração da alta, você pode até decidir sair da operação. Mas até lá, por que você vai sair se você está observando esse comportamento acontecer de longe? Não faz sentido. Então, se ele abrir abaixo do 46,5, já não dá mais a compra no 47. Onde é que estaria a próxima compra? No 35. Então, tudo isso vai nortear tanto a zona de desconfiguração daquela movimentação. Por exemplo, se você fizer uma compra no 35, o próximo ponto vai estar no 18. Você vai aguentar um 35 para 18? Não, porque o gerenciamento de risco fica muito longo. Então, o que você pode fazer nesse caso? Você pode decidir estopar a operação no 35, e aí cada um vai usar seu gerenciamento de risco. Você pode usar aí uns 5 pontos, acho, dentro do padrão de volatilidade que o mercado está tendo, acho interessante nos 5 pontos. E aí você pode deixar para abrir uma nova operação nessa região aqui, ó, do 21 com 18, porque a gente viu que 21,5 é região do topo anterior do mensal, e viu que no diário o ponto é o 18. Lembrando que mesmo esse 21,5 tendo sido o topo anterior do mensal, a gente chegou a ter um rompimento aqui no mês de fevereiro, ó, trabalhando um pouquinho abaixo desse ponto, que foi 13 pontos, né? Só que quando a gente pensa no rompimento de 13 pontos num tempo do mensal, isso não é nada. O que seria um estudo interessante você fazer? Você observar como é que o mercado se comportou quando ele visitou esse 18. Como é que foi essa congestão aqui? Porque olha essa zona do topo anterior do mensal, olha o tamanho da pernada que esse ponto produziu, uma alta de 120 pontos, que dentro desse range que a gente marcou aí, é uma coisa que assim, foi praticamente 100% do range inteiro do mensal. O próximo ponto do mensal estava aqui no 65,5, então foi quase tudo, né? Quando você vem aqui para 8 de fevereiro e coloca nos 5 minutos, 318,5. Olha como foi. Ele chegou a fazer um fechamento abaixo com a maior cara de que ir embora, e aí, ó, instituiu aqui uma origem de alta, desacelerou pela resistência, corrigiu, fez até uma falha de topo, mas se mantendo ainda dentro da coroa de alta, expandiu a alta, corrigiu 100% da alta, respeitando também a zona de topo anterior, desacelerou a alta, chegou a falhar topo, mas ainda tudo dentro da coroa, até que expandiu a alta e acelerou bem dentro do que era esperado para suporte do mensal. Bom, turma, acho que para marcação e para estudo, isso aqui tá ok. Acho que essa marcação aqui tá ok. Vou subir esse vídeo agora no YouTube e vou avisar para vocês, para dar tempo de quem for se organizar aí para operar agora, pegar essas marcações e pegar esse raciocínio aí. E quem for operar hoje, fazer negócios sensatos, né? Negócios coerentes, entendendo o que a movimentação que está tentando pegar aqui, o contexto, etc. Tá joia? Um abração. Tchau, tchau.